Glória a Deus. Graça e paz, amados. Amém? Amém. Só duas pessoas responderam. Vou te dar outra oportunidade. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Amém? Seja cheio do Espírito nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. E eu queria falar, amados, um tema acerca da pessoa de Jesus Cristo, onde Ele é o centro. Amém? Vamos colocar esse tema na mensagem. Jesus é o centro. Amém? E por que esse tema? Porque essa mensagem nessa pegada. Amados, estamos celebrando aí, né? Pelo menos o mundo celebra, né? As festas de São João, ou festas juninas, né? E acendem fogueiras e fazem suas celebrações. Há algo que não merece a glória, há algo que já está morto, há alguém que cumpriu o seu propósito no Senhor. Amém? João Batista, quando ele nasceu com propósito. Amém? E existe uma lenda, amém? Não está na Bíblia, mas é uma lenda que existe que quando Isabel deu à luz ao seu filho, ela acendeu uma fogueira para comunicar a Maria de que João Batista tinha nascido. Amém? Não está na Bíblia, tá? Isso é uma lenda. E isso se tornou uma cultura, se tornou um costume e até os dias de hoje se celebra dessa forma. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em João, capítulo 1. 24 horas por dia, 365 dias do ano, nós temos que celebrar Jesus Cristo. Amém? Ele é o centro. Como eu falei, João Batista, ele cumpriu o seu propósito. Homem fiel, homem que veio para estabelecer algo. Ele disse que veio para preparar o caminho daquele que viria. E em João capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz: este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Versículo 23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Aleluia! Então as pessoas olhavam para João estava ali batizando e diziam: você é o Cristo, o prometido, o da profecia? Ele disse: não. Elias é um profeta? Ele também não. Mas eu sou aquele que vim preparar o lugar, que vim preparar um terreno, porque já habita dentro de vocês, já está no meio de vocês, mas vocês não conhecem. Aleluia! E quando a gente vai lá para Isaías 53, abre lá comigo, por favor. 53, versículo 1. A gente fazer um apanhado de entendimento para a gente poder. Isaías 53, capítulo 1.
capítulo 53, versículo 1, que diz: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens esconderam o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Amém? Então ele fala aqui a respeito de Jesus, como Jesus ele não tinha uma boa aparência, não era uma pessoa assim que é atraída pela sua forma física, pela sua beleza, mas era uma pessoa comum. E ele veio experimentar dores, experimentar o sofrimento por causa do pecado da humanidade. Então esse é o Jesus que estava prometido. Então ele já habitava no meio dos homens, mas as pessoas não o conheciam. Porque os judeus estavam esperando um príncipe alto, forte, bonito, olhos azuis, cavalo branco, com um escudo, uma espada. Porque dizia que era esse que iria salvar o povo das mãos de Roma. É esse que viria trazer libertação de Israel das mãos dos romanos. E Jesus nasceu, um homem simples, nasceu numa manjedoura, até porque não tinha lugar no hotel, mas despercebido sobre a sua promessa, sobre a sua profecia acerca do Messias, que alguns magos estavam passando na época em que Jesus nasceu, e eles viram a estrela anunciando o nascimento de Jesus, e eles foram e até foram perguntar ao rei Herodes, e o rei Herodes disse: rapaz, se esse Messias verdadeiramente nasceu, eu preciso matá-lo, porque ele é uma ameaça para o meu trono. E foi quando ele decretou aos primogênitos de 1 ano para baixo serem mortos. Mas Jesus ele conseguiu, com seus pais, fugiram para o Egito, se esconderam e escapou daquela matança. Propósito: Deus levantou Jesus para uma missão. Jesus ele não ia ser morto a qualquer momento. Jesus ele seria morto no tempo certo, no tempo em que ele iria se entregar. Porque quando os guardas prenderam ele, ele disse: você não me prende, eu é que dou a minha vida, ninguém me tira. Várias vezes tentaram prender Jesus, várias vezes tentaram matar Jesus, mas foram um fracasso. Mas no dia em que verdadeiramente conseguiram, ele disse: eu dou a minha vida, ninguém a tira, ninguém tem autoridade, ninguém tem poder de tirar a minha vida, eu a dou. Olha o princípio, olha o significado. Jesus está entregando a sua vida. Ah, mataram Jesus? Não, ninguém matou Jesus. Jesus entregou a sua vida. E a Bíblia diz lá, continuando 53 de Isaías, você vai dizer que como ovelha muda, ele foi para o matadouro, sem abrir a sua boca. Mas ele sabia o que estava fazendo, ele sabia que teria que passar por esse sofrimento. E a Bíblia vai dizer um pouquinho mais adiante que ele viria o fruto do seu penoso trabalho, o fruto do seu sacrifício. Aí você olha aqui para a igreja, e todos os cristãos de toda a face da terra, os que estão salvos e os que vão ser salvos, os que vão aceitá-lo e reconhecê-lo como Senhor de suas vidas. Esse é os frutos da sua morte, do seu sacrifício. Aleluia. Abre tua Bíblia lá em João, continuando João capítulo 1, lá no finalzinho, ainda falando um pouco acerca de João Batista, versículo 76. Aleluia. João 1, 76. Oi? Tem não. É Lucas.
Eu disse Lucas, não foi? Vocês entenderam errado. Foi de propósito, porque vocês estão tão caladinhos aí. Lucas capítulo 1. Versículo 76. E eu anotei João, viu? Aleluia! E 76 está falando a respeito de João Batista, o que ele iria fazer, quem ele era. E diz aqui, ó: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas, na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E diz que o menino crescia, veja, falando sobre João Batista, algo parecido com o que ele vai falar sobre Jesus. Ele diz aqui sobre João Batista: e crescia, o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente em Israel. Então esse foi o propósito de João, foi levantado para preparar o lugar, para preparar o caminho. E ele cumpriu fielmente. A Bíblia diz que ele passou um período do seu crescimento no deserto. Ele comia mel silvestre e gafanhotos, e ele se fortalecia. Em outra versão dizia que ele se rebustava em espírito. Então, quando João ele apareceu publicamente, já anunciando o arrependimento, batizando as pessoas, né, dos seus pecados, batizando com águas, e ele diz que, olha, eu batizo com água, mas virá um que é maior do que eu, que vai batizar com fogo, vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E ele disse: eu não sou digno de amarrar as sandálias. Aleluia! E ele veio anunciar, ele veio preparar esse caminho. Então nós temos João Batista como esse homem fiel, como esse homem que cumpriu a sua missão, como esse homem que foi martirizado, foi decapitado, mas ele foi fiel até a morte. Ele cumpriu verdadeiramente o seu propósito. Amém? Mas nós temos que voltar nossos olhos para Jesus. Porque João não tem poder para salvar. João não tem poder para perdoar alguém e conduzi-lo ao céu. Porque a Bíblia diz que só através de Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E quando a gente fala de João, também falamos sobre todos os que são considerados santos, né, por outras religiões, que não levam, não tem poder, não tem capacidade. A gente reconhece a sua fidelidade, a sua doação de si mesmo na obra do Senhor. Mas olhar para eles como uma pessoa capaz de nos salvar, capaz de nos conduzir a Deus, a Bíblia não diz isso, e a gente está com a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus é o único. Se é o único, só existe um. Em João capítulo 6, capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele usa aqui artigo definido. Não existe outros caminhos, não existe outros meios, mas só através dele. Porque a Bíblia vai falar lá em Hebreus, quando ele morreu, diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Aquilo que fazia separação entre Deus e os homens, pelo pecado, diz que foi rasgado. Diz que essa separação, em Cristo, nós temos acesso ao nosso Pai. Em Cristo nós podemos, se chegar ao nosso Pai, nós podemos orar ao nosso Deus, mas é no nome de Jesus.
Nós podemos aprender na oração, quando nós oramos a Deus no nome de Jesus, porque Ele é o nosso intercessor. Ele é quem intermedia a nossa oração, a nossa conversa com o nosso Pai. Amém? Então Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso foco. Amém? Quero que você abra lá em Colossenses capítulo 2, versículo 6. Colossenses 2,6, e vai dizer: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Aleluia. Versículo 8: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Amém? E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém? Então esse é o Jesus em que nós fomos batizados, em que nós fomos introduzidos no corpo de Cristo. E a Bíblia diz que com Ele nós morremos. Aquela cruz, quando Jesus ele morreu, ali nós estávamos também sendo identificados com Ele. A nossa vida foi gravada ali com Ele, nós morremos com Ele. Mas quando Ele, ao terceiro dia, Ele ressuscita, nós também ressuscitamos juntamente com Ele. Aleluia! Uma vida transformada, uma vida totalmente modificada dos costumes antigos, dos velhos hábitos. Agora uma nova vida, um novo estilo de vida, uma nova função, um novo propósito para a nossa vida. E algo que a gente pode cumprir, algo que a gente pode fazer em espírito, amém? Obedecendo os princípios da palavra, amém? Olhando para todo o sacrifício de Cristo, algo que nenhum ser humano poderia fazer, algo que ninguém poderia substituir Jesus, só Ele poderia cumprir essa missão, só Ele poderia pagar o preço pelo nosso pecado. A Bíblia diz que nenhum justo sequer havia na terra, mas Deus enviou o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, 8, diz que Deus ele prova o seu amor, tendo entregado o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Esse é o verdadeiro amor de Deus, esse é o grande amor de Deus, a grande prova de amor de Deus para com a minha e com a tua vida. Um inocente morrendo, dando a sua vida. Aleluia, aleluia. Isso é motivo para a gente estar sempre grato. Gratidão a Deus o tempo todo. Amém? Aleluia. Nossa vida está nele, escondida nele. Aleluia. Abre lá em Hebreus capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Hebreus 1:1.
Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia! Depois que ele cumpriu o seu propósito, ele subiu aos céus, ele foi assunto aos céus e assentou à direita de Deus. Aleluia! Então ele é a imagem perfeita de Deus, ele é o resplendor da glória do Pai. Então Jesus andando aqui na terra, Jesus se manifestando aqui na terra, curando, ensinando, pregando, falando acerca das coisas do reino de Deus, era o próprio Deus encarnado em Jesus, trazendo esperança para o povo, trazendo a mensagem de que o dia chegou, o dia da manifestação da glória do Filho de Deus, o nascimento de Jesus, a salvação do seu povo chegou. Aleluia! E o ministério de Jesus, ele apenas começou algo e nos entregou para que a gente desse continuidade. Porque ele disse, olha, eu deixo o Espírito Santo como penhor em suas vidas. Eu vou para o Pai, mas eu voltarei. Eu não deixarei vocês órfãos. Vocês não ficarão sozinhos, vocês não ficarão órfãos. Amém? Vocês têm uma pessoa que vai estar com vocês 24 horas. Me representando, você pode falar com ele, que é mesmo que eu falando com vocês. Aleluia! Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, trabalhando em um só propósito. Unidos com o mesmo intento. Aleluia! Deus é bom. Aleluia! Esse é o Jesus a quem nós servimos. Aleluia! Então lá em Isaías, não precisa abrir, Isaías 9, capítulo 9, 6 e 7, diz que um menino vos nasceu e um filho se nos deu. O Cristo que foi prometido, né, por Jesus, através de Isaías, por Deus, através de Isaías. Então esse filho, que ele seria majestoso, príncipe da paz, e diz que o seu reino não teria fim. Ele seria um reinado eterno. E quando Jesus ele vier buscar a sua igreja, tudo irá se cumprir. Tudo irá se cumprir. E eu digo a você, nós estamos caminhando, nós estamos chegando nessa promessa. O que Jesus ele está nos ensinando e nos alertando é para que a gente esteja preparado, para que a gente não perca o foco, para que a gente não fique desatento. São muitas distrações, muitas opções de distrações têm se levantado. E o próprio Jesus dizia, olha, quando fosse levantar o Filho do Homem, não diga, eu vi ali, eu vi acolá, eu vi ali também. Não, foi ali, foi do lado de lá. Ei, vai ser algo tremendo. A Bíblia diz que quando ele virá, vai ser como um piscar de olhos. E nós vamos subir. Você tem certeza da sua salvação? Aleluia. Quem te dá essa certeza? O Espírito Santo que está dentro de você, que testifica de que você é filho de Deus. E a palavra que ele deixou, se você cumprir fielmente, vai se cumprir. Aleluia. Porque essa palavra é a verdade. A palavra de Deus é Deus falando conosco. A palavra de Deus é a expressão de Deus, o manual de Deus para a nossa vida. E a Bíblia diz que o homem natural, ou o homem carnal, ele não consegue entender as coisas do Espírito. Mas aquele que é espiritual, ele consegue entender aquilo que o Espírito Santo lhe comunica. Aquilo que vem no nosso coração como uma mensagem de alerta, como uma mensagem para nós abrirmos nossos olhos. Amém? Existe um tempo, e eu creio que estamos vivendo hoje, né? Já tem uma bagagem aí no Evangelho,
em que a gente precisa se amadurecer, em que a gente precisa esquecer de coisas pequenas, esquecer de coisas que nos colocam para baixo ou nos atrasam. Deixamos as coisas que para trás ficam e prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus, porque existe uma coroa nos esperando. E às vezes a gente se detém em coisas pequenas, em coisas que não valem a pena. O estudo já diz que 95% das nossas preocupações são vãs. Apenas 5% verdadeiramente são coisas que a gente precisa se preocupar ou se empenhar em resolver. Mas o restante são coisas que a gente... Isso fica um alerta para a gente abrir os nossos olhos. Jesus está o tempo todo intercedendo por nós, está o tempo todo... a Bíblia diz que Ele quer que a gente se envolva mais com Ele e que a nossa alegria ela seja completa. Aleluia. Aleluia. Os guardas, quando foram prender Jesus, certa vez, e eles perguntaram, Jesus procurando, Jesus disse, olha, quem vocês procuram? E eles disseram, nós procuramos Jesus, o Nazareno. E ele disse, sou eu. E quando ele disse, sou eu, aqueles guardas receberam como se um empurrão. E eles caíram. Não caíram prostrados em posição de adoração, mas caíram como se fossem verdadeiramente empurrados. Por causa daquela palavra de autoridade. Sou eu. E o mesmo estudo diz que essa palavra, ele também está lá no Antigo Testamento, quando Deus fala com Moisés, o eu sou. Diga que o eu sou me enviou. E quando ele diz eu sou, o que é que ele é? O que é que ele é para você? Esse eu sou, você pode chegar aí e dizer, pai, o que ele é para mim? O que ele é para você? Mas a Bíblia diz, Jesus diz, eu sou a porta. Ele diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a fonte de água viva. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o início. Eu sou o fim. Sou o alfa. Sou o ômega. Qual o adjetivo que você vai colocar aí? Eu sou. Particularmente, o que ele é para você? O que ele representa para você? Acende a fogueira no meu coração. A fogueira do Espírito. A verdadeira fogueira que vai incendiar a nossa vida. É o fogo do Espírito dentro de nós. Aleluia. Ele é essa chama. Aleluia. Abre lá em João capítulo 1, versículo 1, de 1 a 3. Temos mais... Meu tempo está acabando, viu? João capítulo 1. Diz que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe seria feito. Ele está falando de Jesus. Ele estava com Deus. Ele é a palavra. Ele estava com Deus desde o princípio. No princípio criou Elohim os céus e a terra. E essa palavra Elohim significa pluralidade de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E quando ele foi fazer o homem, ele disse, façamos a Trindade fazendo o homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Jesus estava lá no princípio. Jesus estava na construção da terra.
Jesus estava desde o início trabalhando com seu Pai. Aleluia. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Ele é o princípio, Ele é o fim. O seu reino é eterno, o seu reino se estende de geração em geração. Gálatas capítulo 2. Versículo 20. Gálatas 2:20. O apóstolo Paulo, ele faz uma declaração tremenda e nós precisamos trazer para a nossa vida. Ele diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aleluia! Ele foi crucificado com Cristo, nós também fomos crucificados com Cristo. E assim não vivemos mais nós, mas nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Nós precisamos mostrar ao mundo quem é Cristo através da nossa vida. A gente pode falar, mas as pessoas vão ser mais impactadas quando nós agirmos, pelas nossas ações. Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, 22 e 21. Filipenses 1, 22 e 21. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. É o 20, né? É o 21. É o 21. Poxa, eu botei 22, do 22 ao 21. Aleluia! É do 20 ao 21. Volta aí um pouquinho. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Viver é Cristo, na nossa vida, ela está em Cristo. A nossa vida tem que exalar o bom perfume de Cristo, tem que expressar a vida de Cristo. Amém? Então, se a gente está vivendo, nós temos um propósito de vida, e o nosso propósito de vida, ela está totalmente ligada a Cristo. Amém? E se nós morrermos, a nossa morte é lucro. Por quê? Porque nós sabemos para onde nós vamos. Amém? O mundo tem medo da morte, porque não sabe para onde vai. Nós, é um privilégio morrer em Cristo. Aleluia! Não estou celebrando a morte, pelo contrário, porque a Bíblia diz que Cristo venceu a morte. A morte não teve poder sobre ele. A morte não teve vitória sobre ele. Ele diz: olha, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Aleluia, mas somos cada dia mais alcançados. Estamos avançando em Cristo. E a morte, ela é vencida. Em Cristo. Nós temos vitória. Sempre, sempre. Aleluia. Eu quero abrir aqui só em... Abre lá em 1 Coríntios capítulo 10. A gente está encerrando. Eu queria chamar o louvor. 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 10 a 11.
que diz: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Amém? Então Jesus Cristo é o nosso alicerce, é a nossa base, é o nosso fundamento. Então não existe outro, não existe uma outra forma da gente edificar a nossa vida, da gente desenvolver a nossa vida cristã ou percorrer essa vida cristã gloriosa. Amém? Porque nós somos fortalecidos por Deus, pelo seu Espírito que habita em nós, a nós andarmos verdadeiramente nos seus princípios. A graça de Deus, ela nos capacita a obedecer fielmente a sua palavra. Amém? Então, amados, se você que está em Cristo, você não tem desculpa para dizer: ah, eu não tenho força. Tem. Dentro de você tem um estoque de soluções muito maior do que qualquer coisa que o diabo possa levantar contra a tua vida. É maior o que está em você do que o que está no mundo. Deus é muito mais forte para construir do que o diabo para destruir. Nosso foco é Jesus. Temos que estar olhando sempre para Jesus. Ele é o merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Foi Ele quem morreu, foi Ele que se entregou. Não foi nenhum outro que deu a sua vida por amor de nós. Mas Ele, com o propósito que foi enviado, Ele cumpriu fielmente a sua missão. E hoje nós estamos aqui para celebrar a Jesus Cristo. Celebrar a vida de Jesus que está dentro de nós. Para onde nós formos, Ele vai conosco. Para onde o passo que a gente dá é Jesus andando. Quando a gente falar, é Jesus falando. Por isso que nós precisamos, e a Bíblia nos orienta naquilo que nós vamos falar. Antes, a gente tinha uma vida de mentira, mas hoje nós vivemos na verdade. Aquele que andava de uma forma troncha, errada, em Cristo se conserta. Como foi ministrado hoje pela manhã, o novo nascimento, ele é uma transformação no seu espírito. O seu espírito, ele é renovado, mas a sua mente, ela precisa ser transformada. O seu corpo, ele precisa se habituar com essa nova vida, com esse novo habitante, com esse novo morador que está dentro de você. É dia após dia, melhorando, avançando e não retrocedendo, porque a Bíblia diz que Deus não se alegra com aqueles que retrocedem, mas para aqueles que avançam. Em Cristo o espírito de medo, ele cai por terra. Em Cristo o espírito ansioso cai por terra. Em Cristo o espírito depressivo cai por terra, porque Ele já levou sobre si, Ele já carregou em seu corpo, pelas suas chagas nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então é só através dEle onde nós temos vida. Verdadeiramente nós temos vida. Com dinheiro, sem dinheiro, com bens, sem bens, mas com Ele é tudo. O mundo já diz aí, ó, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. E em Cristo nós somos completos. Em Cristo nós temos tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos. É a Ele que nós devemos adorar todos os dias da nossa vida. Ao acordar, abrir os nossos olhos, declarar que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é nosso Senhor e Salvador. Aleluia!